Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa Quem é Você, hoje aqui em São Paulo, com uma entrevista exclusiva com o nosso empresário Cláudio Gonçalves, fundador da maior rede de atendimento de soluções auditivas do país desde 1998. Gente, não é para qualquer um não, hein? Olha só, ele também é palestrante e vai explicar para nós hoje o caminho do empreendedorismo e muito mais. Também ele ainda tem um podcast que é inovador, que ele vai contar já para nós. O podcast dele é incrível e ele já é a arte de vencer. E ele vai falar para nós quem ele já entrevistou também. Eu estou falando do empresário Cláudio Gonçalves. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, seja muito bem-vindo tarde. Aqui no programa Quem é Você? Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e é um prazer imenso estar aqui falando com você e com toda a sua audiência. Olha, Cláudio, olha só, o assunto, nós temos dois assuntos aqui para a gente falar. Cláudio, essa questão da solução auditiva, desde 1998. Então, assim, eu lendo aqui o release, é uma questão que já vem ao longo... Sem dúvida. Tem que falar um pouco sobre como é que você conseguiu se manter no mercado até hoje, e eu tenho certeza que muito mais, porque a maioria dos brasileiros hoje está com audição zero. Nós vamos falar sobre isso daqui, inclusive eu, tá, gente? Fale-me um pouco sobre essa questão. Bom, tudo começou lá em 98, quando eu decidi dar um salto na minha carreira, decidi trabalhar na área da saúde com aparelhos auditivos. Estou nessa jornada aí desde então e é muito gratificante ver a inovação da tecnologia, o quanto ela evoluiu, ano após ano ela vem evoluindo e ao mesmo tempo acompanhando essa conscientização das pessoas em relação a um problema que hoje ela é muito grave de saúde pública, muito que é a perda auditiva. Então, apesar da tecnologia ter avançado bastante, mas a conscientização das pessoas em relação à prevenção, em relação a cuidar da sua saúde auditiva, ela ainda é bastante precária no nosso país, principalmente em comparação com outros países, com mercados mais evoluídos como Europa e Estados Unidos. Então, ao longo desse trabalho, a gente foi evoluindo muito, pouco a pouco educando a população, com campanhas de conscientização, dando muitas informações e reabilitando, resgatando a felicidade das pessoas, porque a perda auditiva, ela é muito dolorosa para quem tem, né? Porque ela começa a se isolar, passa a ter o constrangimento e muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo com ela. Dentro do nosso país não temos políticas ali de conscientizar as pessoas da importância de todas as pessoas anualmente fazerem uma avaliação auditiva, uma audiometria, como realizados os exames de check-up. Então a gente vem trabalhando arduamente nisso. Já desmistificamos bastante o uso do aparelho auditivo, a tecnologia também contribui muito para isso. Só interrompendo você um pouquinho, eu acho que teria que ter uma campanha, né? Sem dúvida. Para isso, assim, porque o que a gente vê em questão dos aparelhos é de madrugada, é na primeira hora da manhã, aqueles comerciais, assim, de vendagem. Mas não do apoio, assim, eu percebo isso. O Ministério da Saúde, por meio do SUS, até tem um programa de doação de aparelhos auditivos que ajudou muito dentro desse processo. Isso é bom. Mas o grande problema é que criou a política de reabilitação, mas não criou a política de conscientização. Então, e o governo ele é muito bom nesse processo de desenvolvimento de campanhas, como aconteceu com a questão de vacinação, né? Então seria muito bom se o governo também auxiliasse nesse processo de conscientização, porque a perda auditiva é um mal que acomete hoje 1 a cada 10 brasileiros. Ela é muito significativa. A cada pessoas acima de 60 anos, 1 a cada 3 tem perda auditiva. Nossa. E hoje, com o uso excessivo de fone de ouvido, principalmente que a juventude utiliza, né, a tendência é que as pessoas passem a ter perda auditiva com 40 anos de idade, 35 anos de idade.
Então é uma situação crônica que existe até alertas da Organização Mundial da Saúde em relação a esse avanço muito significativo das pessoas com perda auditiva em todo o mundo. Eu percebo assim que tudo vai se atualizando. Mas vamos lá. Com esse sucesso, você está até hoje no mercado com esse produto, você também dá as palestras e para os que estão começando, para aqueles que estão iniciando, para como se manter no mercado já atualizado hoje. Porém, nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes, eu quero falar com você o seguinte. Então, os aparelhos vêm sendo modernizados, certo? E agora já lançaram recentemente novos aparelhos com inteligência artificial. Como funciona isso? Conta pra gente aí. Ao contrário do que muita gente imagina, a inteligência artificial é uma tecnologia antiga, não é tão atual assim. A questão é que ela foi se popularizando com a entrada do ChatGPT, que ficou mais conhecida, e houve avanço sim dessa tecnologia. Todos os aparelhos auditivos, eles têm uma inteligência artificial integrada, porque qual é o grande objetivo? Quando a gente tem uma vida ativa, então tem momentos que estamos aqui agora num ambiente silencioso, daqui a pouco descemos em plena Avenida Paulista e temos uma poluição sonora muito forte. O aparelho, ele tem que se adaptar a cada uma dessas situações e fazer os ajustes necessários para cada tipo de situação. Então a inteligência artificial, ela é utilizada para reconhecer o ambiente que eu me encontro, para se adaptar automaticamente àquela situação. Não é mais aquela coisa que ficava agoniada com aquela bateria, aquele barulhão, você ficava meio que assim. Então agora, meu Deus! Ele não só amplifica o som, ele processa o som também. Agora, o que a gente... caro? Não, hoje é muito acessível o aparelho auditivo. Antigamente, sim, era um produto mais caro, mas como tudo, assim como o telefone, que um dia já foi muito caro e hoje é extremamente acessível, os aparelhos auditivos são hoje muito acessíveis também. Agora, a grande inovação que o Espaço da Audição traz para dentro da sua rede, em todo o Brasil, é um conceito diferente de inteligência artificial, que é você fazer o escaneamento do ambiente atual, porque ele não é pré-programado. Então, o fonoaudiólogo, ele faz uma regulagem para quando eu estiver num ambiente de silêncio, ele se adaptar àquela situação. E também faz a audiometria, né? Para poder... Tem que fazer a audiometria para poder escolher o melhor modelo de aparelho. Sim. E esse aparelho que você está falando aí, ele é para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que tem perda auditiva, porque ele atende todos os graus de perda auditiva, ele atende. Gente, é interessante. E onde que a gente encontra esses aparelhos? O Espaço da Audição tem uma rede credenciada com centenas de unidades em todo o Brasil. Então basta entrar no site www.espaçodaudição.com.br e agendar um horário com um profissional especializado. São fonoaudiólogos que vai dar toda a orientação a respeito da perda auditiva, das consequências da perda auditiva, que pouca gente conhece. Afinal de contas, você sabia que a perda auditiva é o principal fator de risco de desenvolvimento de uma demência? Então são informações relevantes que tem no nosso site, tem toda a orientação, tem toda a informação para conscientizar as pessoas, convidar as pessoas para fazer uma avaliação auditiva e, caso tenha uma perda auditiva, o tratamento precoce ele é fundamental. E quando é que a gente começa a perceber os sinais, assim? É notório, rapidamente a gente sente um desconforto? Infelizmente não. Eu costumo dizer que a primeira pessoa que percebe a perda auditiva é quem convive com essa pessoa. Que é quando você percebe que o volume da TV está começando a aumentar, está precisando falar mais alto, repetir. Esses são os primeiros sinais. A pessoa em si, ela não percebe que está perdendo a audição, porque ela ocorre de uma forma lenta, ela é indolor, a perda auditiva, né? E a gente começa a perder sempre as frequências mais agudas, sons que a gente não está tão habituado no nosso dia a dia, né? Então, por isso que a importância de fazer audiometria todos os anos, independente da idade. E o que você sugere? Assim, então, tem que ser semestral? Anual. Anual, mas a partir de que idade? Todas as idades.
É mesmo. E como é que fica as crianças também em relação ao que você falou dos joguinhos, né, no celular e fone também? Então, eu vejo pelos meus filhos, né? Quando eu compro brinquedos, o nível a intensidade do som dos brinquedos é extremamente elevada. Muitas vezes eu tenho que colocar fitas, essas coisas na saída do som para diminuir o barulho, porque realmente é muito alto. É impressionante, né? E a tendência é aumentar, né? Sim. Não só no Brasil, no mundo, né? No mundo. Então, realmente estamos chegando aí na nossa era. E essa era digital, essa era de inteligência artificial, e também é uma preocupação. Eu sei que sou mais velha, né? Eu já fico assim, perdida. Imagina as pessoas mais velhas aí. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ficar a par da situação. É grave, tá, gente? Inclusive eu quero até pedir aí um apelo para o governo ficar mais atento, porque tantas coisas banais que o governo se preocupa. Então, por que não se preocupar com essa questão da audição, e nas escolas, né, o apoio, exatamente, né, cartões aí, tanta gente comprando besteiras aí, podendo aí apoiar, né, casas de idosos, por exemplo, né? Você imagina aí, né, os idosos aí, eles ficam perdidos também, sem poder ouvir. Olha só. Então, assim, vamos ficar atento aí. E você também é formado em administração de empresa, né? Exato. E com isso, com esse trabalho, você também conseguiu desenvolver essa gestão formada em marketing, né? Se atualizou agora, não agora, mas em marketing. E é graduado também de MBA, de inteligência artificial. Gente, essa inteligência artificial é cruel, porque aí você também fala da inteligência emocional. Vamos linkar isso tudo, por favor, fale. Bom, vamos lá. Eu acho que a tecnologia ela tem evoluído muito e ela é hoje uma grande aliada de todas as pessoas. Eu falo que a inteligência artificial, ela é como se a gente tivesse um assistente pessoal ao nosso lado, facilitando as coisas do nosso dia a dia. Porém, as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, as pessoas enxergam muitas vezes como um grande obstáculo. Eu falo que é uma grande oportunidade da gente aprender, evoluir, porque se eu tenho hoje ferramentas que eu consigo fazer as coisas mais rápidas, eu consigo passar mais tempo com a minha família, de fazer as viagens que eu quero, dos prazeres que eu quero. E isso, de certa forma, envolve também inteligência emocional, porque uma mente sã ela é fundamental para você também buscar o sucesso, você ter o seu desenvolvimento, ter tempo para buscar mais conhecimento. Então eu acho que são coisas que vão caminhando juntas, né? Eu acho que é muito importante esse equilíbrio na vida da gente, o trabalho, a vida social, a vida familiar. Mas é porque é muita rapidez. E assim, às vezes, por exemplo, agora já que você é o cara, então o que aconteceu comigo hoje? Eu tentei falar com a inteligência. Não estava dando certo. E não deu certo. Porque eu falava uma coisa e dizia, não clicava. Isso é a qualidade do trabalho que foi aplicado? Seria isso? É que você tem vários tipos de inteligência artificial. Provavelmente você estava se referindo ao ChatGPT, provavelmente, né? Que você dá um comando e ele te dá uma resposta. Eu acho que o mais importante é a gente saber diferenciar que a inteligência artificial ela é uma grande fonte de apoio para otimizar o seu tempo e não uma ferramenta para a gente transferir decisões do que fazer da nossa vida. Entendi. Então, se eu perguntar, ChatGPT, eu devo ir para a Suíça nas próximas férias, né? Não é a ferramenta que vai dizer. Agora, se você quer ir para a Suíça e pedir um roteiro de viagem para que ele te auxilie a fazer o seu roteiro de viagem, ele vai ser uma ótima ferramenta para isso. Entendi. E com isso, você tem o podcast, um programa de podcast, onde você também já entrevistou aí várias gente famosa, né, que já você vai falar pra gente, né? E esse podcast você a arte de vencer. Aí você ensina também como se manter no mercado,
como sair da armadilha, né? Me fale também sobre isso. Aí você também tem gente importante lá, daqui a pouco você me fala quem foi lá. Quando eu assisti aqui, quando eu vi, meu Deus, olha que fonte de informação. Parabéns, viu, pelo entrevistado do seu podcast. Eu acho que a grande essência do podcast é não só contar as conquistas e as vitórias, que muitas vezes nós enxergamos isso nos profissionais, mas que todos eles passaram por uma jornada. Então a nossa ideia é sempre contar essa jornada. E essa jornada, ela não é simples. Todas as pessoas que hoje têm sucesso, elas tiveram um caminho a ser trilhado, e esse caminho nem sempre foi tão fácil assim. É um caminho que você tem desafios, tem obstáculos, você precisa ter muita resiliência, muito aprendizado, muita busca de conhecimento. Então a gente quis trazer para o podcast essas histórias reais e genuínas de que uma pessoa, quando ela atinge o sucesso, ela não chegou no sucesso por acaso, tem toda uma trajetória. E também o objetivo é trazer tanto pessoas renomadas, conhecidas, como pessoas também que são de sucesso, mas que não têm essa mídia, podemos dizer assim, para mostrar que o sucesso pode ser alcançado por qualquer pessoa. Basta que você queira se dedicar, né, fazer a coisa acontecer. O caminho ele pode ser complexo, mas ele é viável, ele é aplicável. Então existem técnicas, existem histórias, existem formas de você fazer, caminhos mais fáceis. Então a ideia é trazer isso como uma fonte de inspiração para as pessoas que assistem a trilhar esse caminho. O brasileiro, ele é muito empreendedor, só que ao mesmo tempo ele tem medo de empreender. E também você trabalha lá no seu podcast com os debates também, com inovação, inclusão social também, né? Também. E isso tem dado um resultado muito grande. Agora, voltando lá à inteligência artificial, como fica então o mercado? Assim, então, parece então que é tudo muito dinâmico. Você fala que se torna uma equipe e não uma concorrência. Exato. Digamos assim. Então, assim, a sensação que eu tenho é que há um desemprego muito grande nisso. É verdade isso? Sim e não. Porque... Então me explica, para explicar para o pessoal de casa, porque realmente É claro que a inteligência artificial tende a substituir algumas funções mais operacionais de alguns segmentos. Porém, novas profissões vão acontecer, vão ser necessárias e já está acontecendo dentro desse novo modelo. Assim como aconteceu na Revolução Industrial, com a chegada da internet, existe uma reacomodação dentro dessas profissões, mas eu não enxergo como um aumento do desemprego, eu enxergo como uma oportunidade das pessoas trabalharem melhor, serem mais produtivas e, consequentemente, trazer mais excelência para aquilo que faz. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela potencializa quem a usa. E, obviamente, existem profissões que vão sumir do mercado? Sim, mas essas pessoas vão ter que buscar requalificação. E hoje, a internet é o grande professor. Sim. A gente sabe que hoje eu estudo inteligência artificial, mas a gente sabe que a realidade do brasileiro muitas vezes não é conseguir pagar por um curso, mas a internet tem hoje muitas coisas gratuitas, interessantes, que pode trazer um aprendizado e que faz com que as pessoas tenham que obter esse conhecimento para se reacomodarem nesse novo mercado de trabalho. É interessante isso, realmente. Eu estou pensando mais assim, na minha idade, porque essas novas profissões, elas são mais voltadas para os jovens. Nossa, eu não sei se eu consigo alcançar, mas isso é bom, porque realmente é questão de mudança mesmo, né? A geração, o mundo, a gente tem que estar acompanhando, muita gente não acompanha. Mas assim, e voltando também agora a falar sobre o podcast, você trabalha com debates. E você teve um dos entrevistados aí, muito importante, né? E qual foi a sensação, assim, de ter esse bate-papo com um entrevistado que você mesmo vai aí falar um pouco?
Eu acho que uma das entrevistas mais relevantes para mim foi com o Emerson Pinha, que é diretor da Microsoft lá nos Estados Unidos. Então foi um bate-papo muito legal sobre justamente isso, as ferramentas de inteligência artificial, desmistificando esse medo de que vai tomar o nosso lugar e tudo mais. Eu acho que foi bem significativo, mas também trazer a questão do empreendedorismo feminino, que tem sido uma grande crescente hoje, a questão do empreendedorismo da mulher negra, com a Maria Rita, também foi uma entrevista bem interessante. Daqui a pouco a gente vai... Também o bate-papo que nós tivemos com o Vanucci, com o diretor do Faustão, também sobre a evolução, ela existiu, mas por exemplo, ele começou na Jovem Pan, no rádio. E com toda a evolução da internet, para os streaming, né, o rádio ele ainda é forte, a televisão ainda é forte, ou seja, existe uma acomodação, mas as coisas não acabam, né? Você tem que ir readaptando as questões. Então acho que tivemos vários entrevistados aí que tiveram histórias muito bacanas que servem como inspiração para muita gente. É verdade, como serve até para mim também. E o que você acha que diferencia o podcast entre outros assim do mercado? O que você acha que veio para ficar, que realmente é algo assim? Eu acho que basicamente é essa essência de não somente falar sobre as conquistas. Então o nosso objetivo lá não é falar assim, para você crescer as suas vendas, você precisa fazer marketing, você precisa adotar, investir nisso ou naquilo, em marketing digital. Não estamos discutindo o presente, estamos discutindo uma trajetória. Eu acho que essa trajetória é o que norteia as pessoas acreditarem que elas podem fazer aquilo que elas idealizam. Então, se você tem um sonho, vá buscar esse sonho. Eu acredito muito nessa nossa capacidade de, quando a gente almeja algo, a gente tem caminhos construtivos para conseguir atingir esse objetivo. Porque falar de algo que já aconteceu é muito fácil, mas trazer essa jornada de desafios faz com que a pessoa fale assim, poxa, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. E isso estimular outras pessoas a empreenderem, que eu acho que o mercado brasileiro ainda tem poucas empresas, eu ainda considero um número muito baixo de empresas que existem. E é fundamental o empreendedorismo para o crescimento da economia, da geração de empregos, né, de tudo. Então eu acho que um país desenvolvido é aquele que gera emprego, gera conhecimento, e as pessoas precisam perder o medo de empreender. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, é assim, o medo de perder faz com que as pessoas deixem de ganhar. E é esse medo que acaba assombrando a maior parte dos empreendedores, e é o que faz muitas vezes com que alguns tentem e, infelizmente, ainda no primeiro ano, muitas delas quebram por falta de planejamento, de conhecimento, de estudo, de preparo. E hoje existem canais que você consegue se planejar para ser melhor, ser bem sucedido, né? E é interessante, você falou anteriormente que teve a oportunidade também, né, de entrevistar a Maria Rita Araújo, onde ela falou da trajetória dela como mulher preta, e isso incentivou as mulheres também, né? E também assim, com a tecnologia, com toda essa questão inovadora, a mulher negra foi muito mais valorizada, né? Lógico que ainda existe algumas questões, alguns momentos aí de racismo, e quando isso acontece, e aí também a mídia já expõe tudo, que também é bom nesse lado, porque, né, é lei. Exato. Não pode falar, você, igual uma pessoa falando, chamar o nome de animais, por exemplo, coisa assim. Então, ela foi uma referência muito boa para as mulheres dentro do seu podcast, né? Sem dúvida, e além disso, voltando a falar um pouquinho de inteligência artificial, mas com isso, é o grande problema da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela aprende com os dados e com as referências que nós damos. Então, como fica os vieses dentro dessa inteligência artificial? Então, se nós temos dados históricos de viés em relação à mulher, em relação à pessoa negra, né,
o quanto essa inteligência artificial também não pode sugerir coisas não tão adequadas. Por isso que é importante, é sempre a ferramenta, a tecnologia com o fator humano. Mas eu acho que a sociedade como um todo precisa se conscientizar sobre tudo isso, né? E também um outro fator que eu acho fundamental nessa entrevista é a adequação da comunicação. Então, por exemplo, para você falar de análise SWOT para pessoas que não tiveram estudo, mas que estão ali empreendendo por sobrevivência, né? Não vai adiantar você querer implementar determinados conceitos, você tem que trazer isso para uma linguagem simples e realista que a pessoa entenda o que está acontecendo e aonde ela pode chegar. Então a importância da adequação da comunicação também para cada público, ela é fundamental. Olha, eu fico pensando aqui, né? A minha cabeça está a mil. Então, recentemente eu vi um artigo que agora no Brasil nós já estamos comprando o nosso robô, né? E isso me preocupa, porque igual a gente escolhe o nome, escolhe tudo, e isso daí mexe com a cabeça das pessoas. Tem pessoas que aceitam muito bem. Eu quero, porque não vai se sentir sozinho, porque nós estamos vivendo a doença do século, que é a solidão, que é a depressão. Então entrou a Alexa, né, que você não se sente sozinho, a TV já está ficando de lado. Então assim, e esse robô, isso tudo junta, isso tudo que você está falando, a inteligência emocional misturada com humana. Então eu sou humana falando com a inteligência artificial, que parece que é perfeito. Então realmente, e já no Brasil parece que, me corrija se eu estiver errada, parece que custa 30 mil já. 30 mil reais já um robô para você ter em casa, para ele estar ali fazendo companhia. Diante de tudo isso, qual o conselho que você pode passar aí para os empresários, para os empreendedores, para as pessoas que estão começando, nessa aceleração que está ocorrendo? Eu acho que o principal fator é o seguinte: a tecnologia, ela vai continuar avançando. Você pode ter ela como aliado ou como inimiga, a decisão é sua. Como para mim é um caminho sem volta, é melhor extrair o melhor dela ao seu favor. Então, isso que você falou já é uma realidade, não sei exatamente se são esses os valores, mas é uma realidade. Lembra quando a gente assistiu os Jetsons lá, que tinha o robozinho ali? Então, é isso que pouco a pouco vai acontecer, mas sempre como um grande aliado. O mais importante é que as relações humanas, elas sempre vão predominar pela sensibilidade. Por mais que a inteligência artificial hoje já faça reconhecimento de emoções e tudo mais, mas o sentir, o tocar, a sensibilidade, o feeling ainda é algo muito importante. Então eu denomino que essa evolução tecnológica é um grande copiloto da nossa vida, mas jamais tomar conta da nossa vida, estar à frente da nossa vida. Então eu acho que esse é um ponto que a gente, que eu acho que é importante as pessoas pensarem. Quem souber trabalhar com a inovação, com as ferramentas, como um grande aliado, e não deixando, e não que aquilo domine as suas decisões, porque é o que você falou, tem gente fazendo terapia com um ChatGPT, né? Então não é o caminho. Então eu acho que ao mesmo tempo, eu acho que essa fase de adaptação, porque assusta muita gente, isso é uma grande verdade. A inteligência artificial fala assim, nossa, será que um dia os robôs vão se revoltar e vão querer acabar com o mundo, né? Só que a gente ainda tem um domínio da tecnologia, né? Então, nesse ponto, eu acho que é fundamental essa inovação, porque veja só, o Elon Musk, se não tivesse a inovação dele, de questionar as coisas como são e por que são feitas daquela forma, a gente não ia ter um foguete que a gente pensava que nunca ia dar ré. Ele consegue fazer hoje um foguete voltar, e isso é importantíssimo, né? Quando a gente fala dos aspectos espaciais, envio de satélites, que é o que move a nossa tecnologia, né? Olha, então aí, vocês aí que são muitos, assim, uma modernidade incrível, muitos celulares, cuidado, não deixe da sua parte humana, por favor, não deixe o celular pensar por você, né? Em questão também até, você sabe, que eu fico pensando, até relacionamentos,
cresceram em relação a isso. Então, conhece a pessoa pela inteligência, lá pelos aplicativos, casa, namora, separa, tudo por ali. Tudo de aplicativo. Não é verdade? É verdade. Então isso é muito louco, muito louco. Então, cuidado, né? Olha só a dica, a informação, né, que ele deixou aí para nós, é uma ferramenta. Tem que ter moderação. Não à toa as redes sociais hoje você consegue programar para te alertar em relação ao seu uso e tudo mais, porque aquilo não pode dominar a sua vida. Hoje o jovem ele fica muito tempo hoje em redes sociais, em aplicativos, isso realmente é muito ruim. O 8 e 80 é ruim. Então é fundamental que a gente utilize isso para as facilidades, mas aquilo não pode tomar conta da sua vida. Agora eu vou fazer uma pergunta. A Giza Márcia vai fazer a pergunta mesmo, tá? Agora, não é nem a apresentadora, é a Giza Márcia mesmo. Você acha que daqui uns 20 anos, 30 anos, não vai ter mais humanos? Vai. Com certeza vai. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque hoje os jovens, eles não querem, muitos não querem mais casar, outros não querem mais ter filhos. Então o que eles vão se alimentando dessa tecnologia? E realmente, para que ter filho, né? Você pode fazer tantas coisas. Então, mas a tendência mundial, lógico, eu sei que tudo vai, o mundo vai girando, né? Mas a tendência é dar um avanço grande e depois dar uma parada para poder humanizar de novo. Seria isso, tô certo? Eu acredito que sim, eu acredito que toda transformação passa por um período de acomodação. Então, esse pensamento ele é real, mas assim como nós tivemos desde lá dos baby boomers, passando pela geração X, Y e tal, vão vir novas gerações com outras filosofias de pensamento. Mas eu acho que são gerações que vão cada vez mais tornando a gente um ser humano melhor, que eu acho que hoje nós somos muito mais evoluídos do que há 20 anos atrás, e daqui 20 anos... E nos próximos 20 anos vamos ter evoluído mais do que os últimos 60 anos, né? Então tem um aspecto positivo dessa evolução do ser humano, porque ele também está se acomodando, ele também está entendendo melhor como as coisas funcionam. Então hoje é muito legal você ver o jovem com a preocupação com o meio ambiente, que já tem um consumo já diferenciado, já começa a rejeitar produtos que têm embalagens plásticas. Se reeducando. Né? Exatamente. Então, acabei de mandar acabar. Então tem um aspecto negativo, mas tem um aspecto positivo. E isso depois acaba encontrando um equilíbrio entre tudo isso. Né? Exatamente. E o seu canal de YouTube tem atraído atenção ao explorar narrativas diversas, certo? E também todos os episódios acontecem às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, às 18h30, é isso? Exatamente. E como é que faz para participar? É só se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Podcast Arte de Vencer. Também estamos em todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, TikTok. Mas toda sexta-feira, às 18h30, tem um episódio sempre novo para você. E para 2025, já antecipando, né, a gente quer fazer um mix de histórias que nós vamos continuar contando, mas também vamos ter esse bate-papo sobre o futuro, o que você falou, como vai ser daqui os próximos 5, 10, 15 anos, né? Eu acho que é um pensamento legal a gente já começar a se preparar e pensar como vai ser também o dia de amanhã, quais são essas tendências que ocorrem. Então, para 2025, a gente quer trazer uma mescla dessas histórias do passado para motivar as pessoas a fazerem algo. Eu acho que uma coisa muito interessante também é o conceito de startup, que tem crescido bastante. E por que ela avança? E eu acho que nas nossas vidas a gente tem que ter o conceito da startup. Então, assim, o meu objetivo final é desenvolver um carro. Só que um carro ele leva muito tempo para ser projetado, para ser construído. Então, vamos começar, eu estou andando a pé, vamos começar com patins, depois do patins vamos migrar para um skate, para uma bicicleta, para uma moto, até chegar no carro. Eu acho que um dos principais motivos da procrastinação das pessoas, e até foi um tema de episódio do podcast, a procrastinação, é justamente isso, as pessoas quererem a perfeição. Simplesmente vai lá e faça. Tem uma entrevistada que falou assim, você pretende correr, né? Começa colocando tênis,
Né? Dê o primeiro passo, faça, se movimente. Ao dar o primeiro passo, as coisas se tornam mais fáceis depois. É verdade. Olha, gente, olha que dica, né? Não, dá outra dica aí pro pessoal de casa que eles estão acomodados, principalmente as mulheres, né? Que estão aí, tem mulheres assim, novas que estão aí, eu não vou, não posso, eu não consigo, e até sabe, eu conheço uma pessoa que ela tem 4 faculdades, acho que ela passou mais tempo estudando do que trabalhando, e aí o que ela vai, aí chega agora, não consegue avançar. Por que isso acontece? Isso também foi um tema de debate, um episódio, do qual a gente comentava sobre o fato de você ter muita teoria e não conseguir colocar a prática, não ter a prática. Então, quando você estuda muito, mas você não exerce aquilo, você não consegue colocar em prática, você começa a ficar inseguro, você começa a ter receios que não vai dar conta, e isso te trava para você seguir em frente. Então é sempre muito importante você ir absorvendo conhecimentos e colocando em prática esses conhecimentos. Então, hoje eu não sei correr, mas eu sei qual tênis eu devo comprar. Amanhã eu vou começar caminhando, daqui a pouco eu vou fazer um Cooper, até chegar a fazer uma maratona, né? Então acho que tudo são caminhos que você vai trilhando, que vai fazendo com que você potencialize a sua crença em você mesmo, do potencial que você tem, que eu acho que muitas pessoas acabam não conhecendo o seu real valor ou o seu real potencial pela falta da prática. Então a gente, porque tem pessoas que falam, eu fiz faculdade disso, mas e a prática, e aí? Né? Então assim, você aí, amiga, vamos trabalhar, vamos, aí ele falou, tem que dar o primeiro passo. Eu não posso dar o primeiro passo para você. Ele também não pode dar o primeiro passo para você. Então assim, cabe a você aí, começar e outras. Se tiver dúvidas, se você não sabe por onde começar, entre em contato com o Instagram. E aí você também dá as palestras, não é isso? Sim. E lá você também vai aprender, as ferramentas, como sair dessa preguiça emocional, né? Às vezes essa insegurança. Então assim, o Cláudio com certeza vai te dar uma solução. Ele não vai resolver, né? Que tem parte é você, mas ele vai te dar os caminhos para que você possa aí dar início, né? Sair de onde você está. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Cláudio. Eu falo assim: você está aonde você quer chegar. E eu acho isso muito interessante, porque realmente se você quer, você tem que ir. Exato. Você tem que chegar. E não pode ter medo do julgamento também, que as pessoas vão fazer. Você tem que chegar em algum lugar. Ô Cláudio, me fale uma coisa. Em relação a gente colocar o óculos aqui, gente, eu tenho que usar o aparelho e o óculos. Eu tenho que usar o aparelho e o óculos já com... Olha, quais são as novidades lá no seu podcast sobre a audição, do espaço da audição para 2025? Para o espaço da audição em 2025, a gente está com um projeto de expansão para todo o Brasil. O nosso objetivo é ter aproximadamente 600 pontos de atendimento em todo o Brasil, para que a gente consiga desenvolver todo esse trabalho, de passar todas as informações, porque uma perda auditiva não tratada traz consequências graves para a sua saúde. Então é importante as campanhas de conscientização, as campanhas de prevenção, as campanhas de reabilitação. Então nós vamos trabalhar muito forte eventos em várias cidades do Brasil. Vamos trabalhar também o próprio marketing digital, que é uma fonte de comunicação muito importante. Então cuide da sua saúde, busque ajuda, não tenha vergonha, e busque um profissional qualificado, que ele vai mudar a sua vida. Interessante. Cláudio, a gente já está chegando no finalzinho, tá? Ai, tá tão bom, né, nessa conversa assim. É tão bom quando traz pessoas assim, ricas em informações, sabe? O programa Quem é Você é assim, sempre aqui, trazendo profissionais qualificados para que possa passar informações para você. Mas ainda não terminou. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se você, com toda essa sua inteligência, tivesse os poderes mágicos nas suas mãos, o que você mudaria no mundo? Pergunta difícil, hein?
Mas eu acho que se o mundo tiver mais empatia, a gente resolve a maior parte dos nossos problemas. Eu acho que a empatia, ela é um caminho fundamental para tudo melhorar. E o que você não concorda com a inteligência artificial? Bom, eu não concordo com várias coisas, que eu acho que é uma tecnologia que ainda precisa de aprimoramentos, né? Mas eu acho que isso, a inteligência artificial é algo ainda muito perigoso com a segurança de dados. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai colocar, o que você vai escrever no ChatGPT, por exemplo, porque tudo que você colocar, principalmente a respeito da sua vida, dados sigilosos, você não pode esquecer que todas as informações que você coloca estão sendo utilizadas para treinar a ferramenta. Então também as suas informações podem ficar expostas. Então eu acho que a inteligência artificial tem muito que evoluir. Eu acho que é só um embrião que a gente está vivenciando. Mas ela ainda oferece sim esse tipo de situações que a gente tem que ter muita cautela. Olha, é verdade, tem que ter cautela mesmo, porque senão vira uma... porque agora você chega lá, qual é o seu CPF? Qual não sei o quê? Qual o seu CPF? Então, é sinal, né? Tá muito comum isso. Graças a Deus, também a gente... há um alerta também, né? Em relação aos seus dados, né? Então, assim... E me fala uma coisa. Você, qual foi ou qual é a sua maior fonte de inspiração hoje? Minha maior fonte de inspiração, eu acho que, em primeiro lugar, Deus, e em segundo lugar, meus filhos, porque eu acho que eu tento viver a minha vida de uma forma que eu deixo um legado, que eu crio um legado. Então eu uso essa passagem que Deus me permitiu ter para que eu possa contribuir com o máximo de pessoas possível, para que elas também possam evoluir, buscar os caminhos corretos da vida, a prosperidade, que eu acho que todos nós merecemos a prosperidade, vivermos bem, vivermos felizes, né? E também eu quero também, no dia que eu partir, que meus filhos olhem para trás e falem assim, nossa, meu pai, ele foi importante na vida de muita gente, foi importante para o mundo em muitas situações. Então eu acho que isso é o que mais me inspira e me motiva a pensar diferente, fazer coisas diferentes. Eu não tenho medo, eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço. Eu posso até depois não dar certo, mas eu não deixo de fazer. Que eu acho que o peso do arrependimento de não ter feito é maior do que aquele de você falar assim, puxa, verdade, podia ter tentado, né? Verdade. É por isso que, igual você falou, não tenha medo, vai lá e faça. Se não deu certo, pelo menos você tentou, né? Faz de novo, né? Você vai dizer, eu poderia ter feito, por que não foi, né? Que acontece também, né? Então, assim, é importante isso. E agora, olha, você quer falar dar mais alguma palavra? Que nós já estamos realmente chegando no nosso final. Sim, eu acho que um recado que eu quero deixar para todo mundo é que acredite nos seus sonhos. Não deixe que as pessoas próximas de você digam o que você é capaz ou não de fazer. Se me permite, só queria contar mais um caso, que no podcast o que a gente ouve é que muito do nosso sucesso vem lá da infância. E muitas vezes os nossos pais inconscientemente, né, eles não acreditam na gente, inconscientemente, não é por mal, né? Então fala assim, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida, se você tentar esse caminho, você vai morrer de fome. Quantas vezes eu não ouvi isso nos podcasts? E hoje são pessoas que falam assim, tá vendo, mãe, tá vendo, pai, eu consegui, mas e o enfrentamento? Eu passei por isso, né? Então, e o enfrentamento que você tem que ter? Então assim, não deixa ninguém julgar a sua capacidade, ou querer colocar água no chope do seu sonho, sabe? Busque, vá atrás. Eu com 7 anos defini a minha carreira profissional e trilhei cada um desses caminhos da forma como eu planejei. Conheço muitas pessoas que fizeram isso. Então é um trabalho até de alerta com os pais, né?
Deixem os seus filhos livres para que eles façam o que eles queiram, incentive eles. Se ele gosta de música, incentive a música. Se ele gosta de teatro, incentive. Se ele gosta do que for, incentive. Porque ele vai ser bem sucedido no que ele se propor a fazer, porque ele vai fazer com amor, vai querer fazer bem feito, e isso é fundamental. E não pessoas frustradas porque não estão fazendo aquilo que gostariam. Olha, muito obrigada. Entendeu o recado, né? Então, assim, mas também já não terminou. Nunca termina, né? Nunca termina. Vai virar 2 blocos, vai virar um programa inteiro isso aqui. Olha, eu quero fazer, digamos, a última pergunta para você. Aí você vai olhar lá, né? Quem é você? Eu sou o Cláudio Gonçalves, empresário, uma pessoa fascinada por tecnologia, por inovação, de querer proporcionar para a sociedade sempre a evolução da sociedade como um todo, as pessoas evoluírem como pessoas, evoluírem como profissionais, como pais, enfim. Eu acho que o meu papel aqui é contribuir com a sociedade para que exista uma evolução. Então é um profissional sonhador, uma pessoa que não mede esforços para atingir aquilo que quer, e hoje estou aqui sendo entrevistado por essa pessoa maravilhosa que é você, porque eu acreditei nos meus sonhos. Olha, muito obrigada, obrigada mesmo. O programa Quem é Você vai ficando por aqui e até a semana que vem. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigada.